A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que acaba com a aposentadoria compulsória como punição a magistrados, promotores e procuradores. O texto foi apresentado em 2024 pelo então senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, e foi relatado pela senadora Elisiane Gama, que agora está no PT do Maranhão. Ela conversa agora com a gente, ao vivo, detalhando essa proposta. Daqui a pouco Isabel Mega entra nessa conversa. Senadora, conta pra gente um pouco do projeto, né? Porque teve muito lobby dos juízes, né? Magistrados indo de gabinete em gabinete. Tenho notícias que até tentaram convencê-la a fazer um ajuste ou outro nessa proposta, mas a senhora se manteve firme. Manteve, portanto, o que estava na proposta original do Flávio Dino. Isso quer dizer crimes graves. Quem matou, quem roubou, quem assediou, ministros que cometeram esse tipo de delito não vão mais receber aposentadoria. Antes, é uma honra muito grande estar aqui com você de volta. É exatamente isso. Eu acho que a gente deu um avanço muito importante hoje no Brasil com a aprovação dessa PEC na CCJ. É claro que nós teremos ainda outras etapas, né? Plenário do Senado, precisamos ainda ter Câmara para depois ter a promulgação. Mas eu acho que o gesto de hoje foi muito importante. Com a aprovação hoje, o texto da forma como foi apresentado, nós derrubamos de uma forma definitiva, não é, pelo texto, de fato, a aposentadoria compulsória, ou seja, o juiz, não é, o magistrado de uma forma geral, o desembargador, juiz e também membro do Ministério Público, não é, no caso o promotor, que eventualmente cometer uma falta grave, ele não mais irá receber o salário em casa e aí ficar realmente ali com aquela tranquilidade. Ao contrário, ele é expulso da carreira. Claro que isso é uma avaliação do órgão fiscalizador, disciplinador de cada um desses espaços, desses órgãos, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, e a partir dessa análise, ao invés de ele ser aposentado compulsoriamente, ele poderá ser expulso da corporação. O que dá, no meu entendimento, para o Brasil um grande recado, né? A gente sabe que hoje há uma descrença da população brasileira, inclusive em relação à magistratura, e se dá, entre outras questões, também por casos dessa natureza. A gente não está aqui, eu sempre faço questão de dizer isso, não é uma questão contra o juiz ou o promotor bom, não é, é contra os maus, né? Separando de fato o joio do trigo. Então, eu acho que o projeto hoje foi aprovado de uma forma importante e agora é aguardar os outros trâmites em nível de Senado. Isabel? Oi, senadora, bem-vinda aqui ao Bastidores. Queria ouvir da senhora como que foi esse bastidor, né, para pegar o nome aqui do nosso jornal, de tudo que aconteceu em torno dessas carreiras, né? Ontem eu e Tainá ainda trouxemos a apuração aqui de que tinha muitos magistrados que ainda estavam tentando empurrar uma mudança para depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não tem mais recurso. E a gente tem um escárnio dessa situação, né? A PEC da senhora acompanha também uma decisão do próprio ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal e que faz referência ao que foi colocado na Constituição em 2019, mas que ainda assim não era respeitado. Eu queria fazer essa provocação assim de como que foi a atuação dessas carreiras e como que a senhora vê o caminho futuro dessa proposta para a gente entender se tem apelo para que o plenário resolva essa situação ainda neste semestre. Eu acho que a gente conseguiu hoje avançar, Mega, na medida em que a gente estabeleceu uma coisa muito importante, não é? O trânsito julgado, todo mundo tem direito, né, ampla defesa, enfim, então ele pode recorrer aí, buscar ou não a sua condenação. Mas enquanto isso está tramitando, ou seja, uma ação civil aberta e o processo caminhando, ou mesmo administrativamente, quando esse órgão disciplinador já decidir pelo seu afastamento, ali ele já começa, de fato, a não receber mais os seus proventos. Então, essa suspensão imediata do salário é uma grande resposta para a população brasileira. A gente conseguiu, de fato, aprovar e dessa forma a gente barra casos. Eu vou te dar aqui um exemplo. Nós tivemos um caso do Espírito Santo, por exemplo, onde a denúncia contra aquele magistrado era que ele teria mandado matar um colega. O assassinato de um colega. E levou-se 10 anos no julgamento dessa ação e, enquanto isso, a coisa caminhava, acabou havendo uma prescrição e ele sequer
teve uma punição mais à altura. Qual foi o resultado? Uma aposentadoria compulsória, recebendo o seu salário. Você ter uma ideia, você pode ter, por exemplo, como a legislação está posta até o presente momento, né? Um juiz que tenha 5, 6 anos de vida pública, digamos assim, que está na carreira do judiciário, se ele tem 5 anos, ele tem, portanto, 5 anos de contribuição, né, previdenciária. Mas se ele comete uma falta grave, se ele estupra, se ele mata, se ele faz qualquer uma outra coisa, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar em casa recebendo integralmente o seu salário. Então, veja que coisa absurda, que realmente é inaceitável. Então, com a proposta aprovada, com a PEC aprovada, o que vai acontecer? Se ele cometer um crime com 5, 6 anos de carreira no judiciário, ele é expulso da corporação e ele tem que completar de outra forma, ou em outro emprego, ou com outro tipo de contribuição, completar os seus 25 anos ou 30 anos de contribuição para poder ter direito à sua aposentadoria integral. Então, isso realmente é um avanço importante. O que a gente tinha no Brasil, o que a gente ainda tem no Brasil, porque a gente ainda não tem a promulgação da PEC, o que nós temos no Brasil, no meu entendimento, é um privilégio exacerbado para um poder. O parlamento tem uma forma de punição, né? Você é testado pela opinião pública. No executivo você tem um impeachment, não é? Os membros da Suprema Corte brasileira também tem um impeachment. Já para juízes e desembargadores, você não tem um elemento mais rigoroso, digamos assim, para aplicar no caso realmente de falta grave. Com a aprovação dessa PEC, você passa a ter de fato esse instrumento e, no meu entendimento, moraliza muito. Você evita uma casta no Brasil. E isso realmente é algo muito sério. Mas eu também não posso deixar de lamentar que hoje, por mais que a gente tenha aprovado um texto, no caso de magistrados do Ministério Público, muito importante e muito condizente com o anseio da população brasileira, para o caso dos militares não foi igual, não é? Eu apresentei o mesmo texto conforme o projeto de lei originário do então senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o plenário da CCJ derrubou, na verdade, a parte dos militares e o projeto acabou sendo finalizado apenas com juízes e promotores, ou seja, para a carreira militar, continua lá o mesmo privilégio, que no caso da área militar é o que eles chamam de morte ficta, né? Ou seja, uma morte fictícia. A pessoa comete uma falta grave, em tese ele morre, mas esse dinheiro, o salário dele, inclusive, com todas as garantias, elas acabam acontecendo para o âmbito mais familiar. Mas, ou seja, a mesma punição que deveria ocorrer na área militar, infelizmente, a gente não conseguiu aprovar hoje no plenário do Senado Federal. Eu espero que a gente tenha ainda alguns destaques, alguns recursos em nível de plenário para poder reverter e trazer a originalidade do projeto de lei. Mas, infelizmente, essa parte dos militares acabou sendo derrubada. Um caso que a gente está falando aqui todos os dias, né, que representa esse abismo, né, de tratamento também dos militares, com a Polícia Militar de São Paulo, a senhora deve ter acompanhado do homem, o Geraldo Neto, o tenente que matou a mulher com um tiro na cabeça e vai receber salário integral agora, né? Mesmo que ele perca a patente, isso vai ser analisado pela polícia, pela corregedoria, ele vai continuar recebendo. Senadora, eu queria voltar um pouquinho só para explicar para a nossa audiência antes como é que fica agora. CNMP, né? CNMP, sim, que trata o órgão disciplinar do Ministério Público, com CNJ, da magistratura, são então agora os responsáveis, são aqueles que dão a última palavra sobre a expulsão e a consequente perda da aposentadoria, certo? Não vai mais para a Justiça. Na verdade, ele pode recorrer à Justiça, não é? Nós inclusive... Mas a partir daquela decisão, ele já tem o benefício suspenso. Não, exatamente, exatamente. Ele já passa a ter o benefício suspenso, que é exatamente esse órgão colegiado que você cita muito bem, no âmbito do Ministério Público e também no âmbito da magistratura, o CNJ. Mas, na verdade, a ação civil, a gente estabeleceu um prazo de 30 dias. Então, até 30 dias a ação civil ela tem que ser aberta, exatamente para a gente evitar essa demora, essa postergação. Mas, de forma imediata, não é? De forma administrativa, ele já tem a suspensão realmente
realmente dos seus proventos, o que dá, na verdade, uma resposta. Eu acho que é algo muito constrangedor até, Tainá, para os colegas, não é, de juízes, de promotores, ter um colega que cometeu um crime grave e aí, de repente, esse colega está recebendo provento igual a um outro membro da magistratura que está dedicado com probidade, com responsabilidade pública, não é? E dedicado ali no seu trabalho diário. Então, isso realmente é algo constrangedor e é algo, de fato, inaceitável. Então, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, da forma como foi aprovada na CCJ, ela rompe, não é? Ela interrompe de uma forma imediata aí, tão logo o órgão disciplinador faça essa avaliação do crime, não é, que foi cometido por esse integrante. Eu não sei se eles acham constrangedor não, viu, senadora? Senão não estariam, né, de gabinete em gabinete tentando manobrar o seu relatório. A Isabel Mega faz a próxima pergunta. Senadora, a senhora vislumbra alguma forma de colocar os militares novamente nessa proposta? E eu pergunto isso porque a gente tem diversos textos tramitando no Congresso Nacional que tentaram mirar militares. Inclusive, a gente vai, muito provavelmente, passar por mais uma eleição sem ter qualquer tipo de regra que restrinja, né? E que crie disciplinas em relação à possibilidade de militares participarem ativamente de disputas na política. Ou seja, eu estou contando esse contexto para mostrar para a nossa audiência que são categorias que têm um forte apelo dentro do Congresso Nacional e conversam muito com camadas do Congresso Nacional. A senhora acha que ainda é possível ter uma maioria, quando esse assunto for para o plenário, para conseguir colocar os militares novamente? Mega, eu vou assim, confessar para vocês, eu até me surpreendi hoje muito na CCJ, né? Eu realmente me surpreendi. Eu fui a única parlamentar a votar contra, né? Não consegui, inclusive, nem apoiamento para pedir a votação nominal. E eu não esperava, eu achei que ia ser algo muito dividido. Aliás, eu apostava muito que não seria derrubado, né? Eu realmente apostava que não seria derrubado. Mas, de repente, foi derrubado apenas com um voto contrário, que foi o meu. Então, como eu estou te dizendo, eu realmente me surpreendi, porque não era o que eu esperava. Então, eu acho que, pelo cenário que eu acompanhei hoje na CCJ, me parece um cenário muito improvável, né? Que a gente possa retomar esse indicativo, né? Vou tentar, inclusive, apresentar destaque. O destaque, ele não é uma decisão individual do parlamentar, ela envolve, na verdade, um apoiamento. Eu espero que eu consiga isso para apresentar um destaque a nível de plenário, não é? E aí, lá em plenário, pedir votação nominal, tentar realmente criar um cenário que a gente possa minimamente apresentar instrumentos, né, de moralização da coisa pública no Brasil, mas não sei se o cenário é tão promissor. Bem honestamente com você, não sei realmente se o cenário é muito promissor. Já tem data para ir a plenário? A senhora já recebeu algum retorno de Davi Alcolumbre sobre o assunto? Na verdade, eu ainda não sei, Tainá, porque não conversei com o Davi, né, depois do resultado da votação de hoje. Não há um calendário especial para esta PEC. Não foi aprovado, né? Mas eu acredito que seja mais rápido, porque a gente percebe que há um sentimento popular em relação a essa pauta e eu acredito que o Davi possa pautar, não é? Pelo menos eu espero isso, eu, inclusive vou fazer uma provocação a ele para que ele possa pautar o quanto antes essa PEC em plenário. Conversamos com a senadora Elisiane Gama sobre o fim da aposentadoria compulsória para magistrados e membros do Ministério Público, PEC, relatório dela aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Um bom trabalho, senadora. Obrigada pela entrevista. Obrigada, querida. Obrigada, Mega, também que viabilizou a entrevista para a gente.